Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao AbaCast. Eu sou o pastor Ben-Hur Jr., aqui da Aba Church em Marlboro, com o meu co-host, Fábio Lucas. Tamo aí. Nosso worship leader, com o nosso convidado, nosso querido amigo Daniel Marciano, vindo ali de Dallas. Yes, sir. Como você está? Cara, eu tô bem, graças a Deus. A gente acabou de sair de uma imersão muito boa com o grupo de louvor. Foi bem legal. E falamos ali um pouco sobre nosso lugar de filho. E foi um momento muito especial com você. Você é a primeira vez em Boston? Não, right? Technically, yeah. Eu já vim pra Boston uma vez pra um evento, mas isso é quando eu ainda morava em Nova York. Tipo, vai e volta. A gente literalmente dirigiu pro evento, acabou, voltamos pra casa, sabe? Rapidinho, só de passagem. So technically, yes. Fábio, você já conhecia o nosso Não, na verdade é a primeira vez. Primeira vez, então foi maravilhoso. Prazer te conhecer. Prazer receber você no AbaCast. No AbaCast, Maravilhoso o tempo que a gente viveu ali dentro e estamos ansiosos para ouvir o que Deus tem derramado aqui pra galera também, para apresentar para eles um pouco mais do que Deus tem feito. Conta um pouco da sua história, I guess. Filho de pastores, cresceu um pouco no Brasil, cresceu where? Filho de pastor. Gente, filho de pastor não é igual peixe. Filho de peixe, peixinho é. Filho de pastor, atentado é. Entendeu? Eu, filho de pastor, cresci na igreja. Aceitei Jesus com 6 anos. Eu já ouvi um monte de testemunho, tipo... Cara, Deus fez isso e aquilo. Mano, eu respondi meu pai. Meu pai foi embora, fiquei com consciência pesada. Minha mãe tava assistindo um culto do Billy Graham. E aí o Billy Graham fez o apelo. E eu sentado assistindo de moleque, 6 anos de idade, eu olhei e falei, eu quero Jesus. Eu aceitei Jesus. Então, e, mano, parece brincadeira, mas, tipo, mudou minha vida pra sempre, entendeu? Com 12 anos eu batizei e eu fui cheio do Espírito Santo. E desde então eu sou apaixonado por Jesus. Amém, amém. Tomei umas decisões meio retardadas durante o caminho. Eu acho que todos nós passamos por isso. Mas, pra mim, a parte mais importante do meu testemunho é que eu nunca, mesmo eu tentando fugir, eu nunca consegui, sabe? Mesmo eu tentando sair, eu não conseguia. Tinha uma graça que era, pra mim, irresistível. O amor de Deus que me segurou dentro da igreja. Ele me segurou e nos últimos 4 anos, os últimos 4 anos do mundo têm sido horríveis, mas a igreja de Cristo tem sido fortificada nos últimos 4 anos. Ela tem sido sacudida e tem sido fortificada. E nos últimos 4 anos, o meu testemunho tem sido que Deus tem trabalhado em mim. Tipo, eu acho que nos últimos 4 anos eu cresci mais do que nos 20 e tantos anos antes. Mas Poxa, que legal. Como é que começou a música na sua vida? Cantor, fez aula, cantor lírico também. A gente faz um pouco de tudo. Pavarotti, eu já vi você cantando Pavarotti pra gente. Muito bom. Não, meu pai é músico, meu pai é pastor, né? Eu já falei. Só que meu pai também era músico, é músico. Ele fez conservatório musical, como pianista, incrível, um dos melhores pianistas que eu já conheci. Puxa, legal. Ele tentou me ensinar música, então desde moleque eu era apaixonado por música. Minha mãe fala que quando ela estava grávida, meu pai tocava piano e eu mexia completamente, ia pro lado de onde vinha a música. Então desde dentro da barriga da minha mãe, meus pais já sabiam, ele vai ser músico, não sei como, nem que seja na bateria, mas vai ser músico. Brincadeira, gente. Pô, você pensou os bateristas. Eu estou me senti ofendido, aqui, não faço isso. Não, o meu melhor amigo é baterista e eu amo tormentar ele. Enfim. Não, mas daí... Crescendo, eu comecei a aprender de música, mas é igual aprender a dirigir com seu pai. Seu pai já te ensinou a dirigir? É horrível. Entendeu? Então eu larguei o piano, não quis aprender. Você tá fazendo tudo errado. Literalmente. Só que eu comecei a ajudar na escolinha bíblica, né? Na igreja. Porque sempre gostei de ler, sempre fui mó nerdão, tá ligado? Sempre gostei. E aí, o meu pastor de crianças me viu cantando com as crianças e ele falou pra mim assim, cara, ele não devia ter feito isso, mas eu sou tão feliz que ele fez. Não devia ter feito isso. Ele falou pra mim assim, Daniel, se você não se juntar ao Ministério dos Juniores de Louvor, eu não vou deixar você trabalhar aqui mais, ajudar. Eu falei assim, você não pode fazer isso, meu pai é seu chefe. Aí ele falou assim, não, eu tô te falando. E ele me...
E ele... Conselho para os filhos dos pastores. Não, literalmente. Porque o meu pai ele não era o pastor presidente da igreja. Essa é a Igreja Batista de Getsemane, lá no Brasil. Meu pai, ele era responsável pelos pastores. Então, tipo, meu pai era o chefe dele. Eu falei, você não pode fazer isso. Ele falou, posso e vou fazer. Foi no ranço, eu entrei pro Ministério de Louvor dos Juniores e, cara, ali eu descobri uma das maiores paixões da minha vida. Uau. Entendeu? Tipo, então, se você tá assistindo aqui, nunca negligencie o seu ministério infantil, porque as crianças que vão sair de lá vão mudar o mundo. E como você lidera elas é importante. No meu pastor de crianças que me forçou a fazer isso. E eu fiz. Me apaixonei com música, me apaixonei com louvor. Fizemos tudo quanto é estilo de música no Brasil, cara. A gente chegou a fazer rock pesado, tipo oficina e tudo. Enfim. Daí eu comecei a fazer aula de canto. E principalmente na faculdade. Na faculdade eu fiz aula de canto. Então eu treinei no clássico, Foi uma experiência muito legal. Quando eu mudei para Dallas, eu comecei a aprender mais referente ao contemporâneo, onde minha professora meio que fez a ponte entre o clássico e a música contemporânea, estilos diferentes. Inclusive, no louvor, minha professora era cristã, então ela me ensinou como transferir. Então, legal. E hoje eu sou professor de voz. Tipo, eu amo fazer isso, é uma das minhas paixões. Lindo, lindo. Foi lindo, na verdade, tudo que você falou, mas vamos nos aprofundar um pouco mais. Sim. Né? Porque a gente também, às vezes, está voltado muito para o que o cara faz, o que ele canta, se ele é um bom instrumentista ou cantor, mas vamos falar um pouco mais sobre adoração. E um dos temas que foram falados lá dentro foi, assim, extraordinário, né? Um dos temas muito bom. E uma das perguntas que você fez, vamos deixar para a galera também, eu queria que você respondesse. Qual a definição de louvor e adoração para você? Esses anos de caminhada, né? Sim, mano... Eu falei com a galera do louvor e eu vou falar aqui de novo. Eu me irrita quando falam que louvor é um estilo de vida, porque estilo, sim, é um estilo de vida, porém isso não é uma definição. Tipo, se eu procurar qualquer definição no dicionário, nenhum deles vai ser, é um estilo de vida. Não, existe uma definição. E o meu pai espiritual, meu pastor lá em Dallas, Pastor Gabriel Allred, ele me ensinou essa definição. É a definição do nosso ministério de louvor lá em Dallas até hoje. Se você está numa das minhas aulas, lá no CFNI, essa é a definição que a gente segue, que no caso é appropriately responding to God's presence. Yes. Louvor e adoração é a resposta correta à presença de Deus. A presença de Deus aparece, qual é a única resposta? Qual é a única coisa que você tem que fazer? Louvar. Yes. Pode ser correndo, dançando, pulando, música, pode ser como que eu trato o meu próximo. A minha caminhada cristã é assim que o louvor se torna um estilo de vida. É quando eu pego essa definição e agora eu conecto essa definição a como eu vivo minha vida. Então, maravilhoso, maravilhoso. Eu gostei muito da definição. A gente também pode... O nosso pastor, né? A gente trabalha muito aqui também na igreja voltado sobre isso. E ele fala uma das coisas que eu acho maravilhoso. Eu até botei no meu notes aqui, porque você não pode levar ninguém a um lugar que você nunca foi. Então, esse lugar para nós, e o que a gente entende olhando com os olhos na Bíblia, é Mateus 6,6, né? O secreto. Então, assim, a nossa resposta para Deus também é buscada nesse secreto. E aí, sim, Ele nos recompensa ali na igreja com a presença dele. Então, isso é maravilhoso. Isso é muito importante porque, cara, a gente vê isso na igreja, não aqui. A gente vê isso no meio cristão muito, principalmente referente à música, onde existem muitas músicas lindas escritas. Então, a gente tenta usufruir da unção do outro para poder sobreviver. Mas o que acontece quando eu tento ser outro tipo de ministro? São duas coisas que acontecem. Uma, eu não opero na minha unção. Dois, eu não opero na deles. Entendeu? Então, eu brinco com os meus meninos lá de Dallas. Eu falo que existem dois tipos de óleo. Tem gente que tem óleo e tem gente que tem banha, né? Gordura, tipo, it's grease and oil. Então, tipo, de longe, parece, tá até fritando. Mas não é óleo, entendeu? E é importante você investir, não é gastar tempo, é investir tempo no secreto. Minha mãe dizia, saco vazio não para em pé. Né? É o que você falou, tipo, não tem como eu levar você para um lugar que eu não conheço. Entendeu? Eu preciso de um norte, eu preciso saber para onde a gente está indo. É um cego guiando o outro. E o nosso trabalho como líder de louvor é liderar a igreja em responder à presença de Deus. E como que eu faço isso? Através do testemunho, através da experiência que eu tenho com Deus, da jornada com Deus. Eu hoje me recuso a ministrar louvor sem lembrar
de tudo aquilo que Deus fez por mim. Tem dia que eu nem consigo terminar o louvor porque eu tô chorando igual um bebê lá em cima e não tem problema. Mas eu quero fazer tudo a partir desse lugar, do lugar secreto. Tudo que você faz no altar, como um ministro de louvor, tudo que você faz no altar é simplesmente uma reflexão do seu lugar secreto. Yes. Yes. Amém. Yes. Poxa, que legal. Você mencionou a adoração como... e já a gente entra no tópico do filho, que eu acho que foi extraordinário para hoje. Como que você vê, principalmente aqui, vindo para Massachusetts, já a segunda vez agora, um local, né, tão diferente do sul, ali onde a gente foi para a faculdade, onde parece que todo mundo é inclinado, assim, mais a adoração, mais porque tem muita oportunidade de trabalho também envolvendo igreja. Como que você colocaria essa aplicação da... a frase, qual que é mesmo? A adoração, a definição que ele usou? Só pra ver. Louvor é a resposta correta e apropriada à presença responder de Deus. Corretamente uma pessoa que não é do meio. Vamos supor que não é desse meio. Eu sou uma pessoa, sou um pintor, sou, né, para os nossos daqui, o pessoal do Abacaxi que também trabalha em outras, fora e trabalha vem. Outra fora. Como que eles aplicariam isso? Como conciliar uma coisa na outra, a resposta com a outra. Não, sim, primeiramente, igreja é igreja em qualquer lugar, entendeu? Então, correto. por exemplo, eu sou daqui do Northeast também, eu sou de Nova York. Isso. Então, eu conheço o norte do país e agora eu conheço o sul. E, tipo, por mais que os desafios e as dificuldades e os problemas sejam diferentes, existem, nonetheless, entendeu? Então, tipo, ainda existem os problemas. Cara, ali embaixo a gente tem pessoas. Nós lidamos com pessoas. E pessoas trabalham lá. Pessoas servem, pessoas voluntariam, pessoas perdem amados, pessoas... Então, a gente está trabalhando com pessoas independente. Eu entendo a sua pergunta, eu só queria deixar isso, porque muitas vezes, principalmente porque a gente vive no cinturão bíblico lá em Dallas, existe quase uma fantasia de que lá é o lugar perfeito para a igreja. Pelo contrário. Quanto mais igreja, mais a gente vê os problemas de dentro da igreja. Entendeu? E eu não tô aqui para falar dos problemas de igreja, tipo, eu sou um tipo de pessoa que, tipo, mano, eu amo a igreja. Eu amo a igreja de Cristo. Sim, a igreja tem problemas, porém eu não tô aqui para focar nos problemas da igreja, eu tô aqui para focar na glória e na beleza da igreja de Cristo. Que Jesus mesmo chama ela de a noiva, entendeu? Enfim. Mas para responder a sua pergunta, no meu dia a dia, eu quero responder à presença de Deus. A Bíblia fala que a presença de Deus, que Deus é onipresente. Então, se eu falei isso hoje para vocês, se eu montar a minha cama se eu subir a montanha e eu descer e montar minha cama no Sheol, que é o lugar dos mortos, os olhos de Deus ainda estão lá. Então, onde eu for, a presença de Deus está. Às vezes não é uma presença manifesta. Manifestar, tipo, é quando a gente está no culto e a glória vem, a gente chora, a gente sente. Existe sim, isso é a manifestação, milagres. Porém, a gente foi chamado a andar na presença de Deus. Então, às vezes eu estou em casa, à toa, cansado, a presença de Deus está ali comigo. E cabe a mim reconhecer essa presença e decidir responder. Como que eu respondo essa presença? A melhor forma é parecendo com Jesus. Tudo o que eu tento fazer, gente, eu não sou... disclaimer, não sou perfeito. Pelo contrário, o Ben me conhece, gente. Mas é aquela tentativa, eu quero tentar. A cada dia que passa, eu quero parecer mais com Jesus. Eu quero soar como Jesus. Eu quero representar o Espírito Santo bem. Então, para eu conseguir fazer isso, eu tenho que tomar certas decisões. E essas decisões são referentes ao meu conhecimento ou ao meu entendimento de que a presença de Deus está comigo. Entendeu? Eu lembro de moleque, meu pastor falava, imagina quando você chegar no céu e tem um telão e Deus mostrar para você a sua vida. É um telão desse tamanho. Parece brincadeira, mas essa é a verdade. Eu brinco com os meus meninos, eu falo, a gente tem que andar como se a gente sempre tivesse câmeras apontadas para nós. Porque as câmeras do céu estão apontadas para nós. Entendeu? Parece piada, mas... Então, em tudo que eu faço, eu quero responder à presença. Eu quero... Como que eu faço isso? Cara... Eu abro mão do meu direito de estar ofendido, entendeu? Às vezes eu tenho o direito de estar ofendido com o Ben porque ele falou algo, ele estava errado e eu não. Mas eu abro mão desse direito, eu abro mão das minhas ofensas, eu abro mão das minhas preferências. Eu falei hoje, eu quero viver uma vida que é simplesmente assim, o Espírito Santo diria amém para isso que eu quero fazer, falar, entendeu? O Espírito Santo diria amém para isso? Eu não sei. Então, cabe a mim perguntar, e aí responder. Às vezes a resposta é literalmente essa, perguntar e esperar
até que você possa responder. Às vezes pode ser com música. Cara, tem dia que eu tô em casa, chego do trabalho exausto. Mano, eu ponho worship on, entendeu? Eu ponho um louvor e deixo. E é lindo porque eu deixo aquilo me lavar também, entendeu? Porque a beleza do louvor e adoração é isso. Enquanto a gente entrega pra Deus, Ele está abençoando a gente. Com certeza. Entende? Cara, às vezes eu ponho worship, vou dormir. A Bíblia fala que aos seus Ele dá enquanto dorme. Entende? Então Ele sempre está me abençoando. Então eu estou permitindo que isso me lave. E como que eu respondo a isso? Essa é a minha pergunta. É isso que eu quero dizer que é o louvor. Tipo, a minha resposta à presença dele. Faz sentido? Não? Faz sentido demais. Vamos falar um pouco sobre filho, né? O que ele falou lá dentro também. Cara, uma das coisas que você falou lá dentro que me tocou, que foi muito forte, foi sobre receber coisas de Deus, né? Como você falou bem assim, cara, eu queria que você falasse um pouco também sobre isso, quando você falou, cara, eu acho que eu sou o preferido de Deus. E você explicou muito bem, porque existem filhos que estão mais longe de Deus e filhos que estão ali do lado, perto de Deus, entendeu? Então, às vezes, esses aí que estão perto estão recebendo muito mais e a gente tá mais longe, tá falando, Deus, mas por quê? Por que ele recebe e eu não? Mas peraí, mas se eu fizer uma autoanálise, aonde que eu estou, sabe? Em posição. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Não, sim, mas pensa em Jesus. Jesus tinha 12. Andava com os 12. E aí, dos 12, ele andava com 3. Entendeu? Tinha os 12 iam até certo ponto. Daí, 3 iam até certo ponto. Mas daí tem um discípulo que é conhecido como o discípulo que ele amava. Que no caso, João chamou ele a si mesmo disso, então... A gente entendeu. Mas mesmo assim, existiam aqueles que iam para perto. Entende? A minha pergunta, e eu não sei a resposta disso, é por quê? Por que esses 3 eram os que eram próximos? Por que esses 3 puderam subir no Monte da Transfiguração? Entendeu? Mas hoje eu penso dessa forma. Se um pai tem 2 filhos e um dos filhos, Joãozinho e a Maria, okay? João e Maria. Né? Saudade da minha avó que contava sempre história de João e Maria. Mas se o Ben tem 2 filhos, João e Maria. O João sempre está perto do pai. O João sempre está perto do pai. Toda vez que o pai chega do trabalho, o João já está lá fora para receber. Às vezes o João corre atrás do carro quando o pai está saindo. O João está sempre perto. Chega hoje, o pai está cansado do trabalho, ele chegou em casa, ele põe um chiclete na boca e o João está lá fora esperando. O João olha, o Joãozinho, pô, pai, eu posso ter um chiclete, mas o pai só tem mais um. O pai vai dar o chiclete pro Joãozinho. É porque ele ama o Joãozinho mais do que a Maria? Não. É porque o João estava perto, entendeu? E existe isso, existem os filhos próximos, entendeu? O meu coração, eu quero estar próximo de Deus. Por isso que eu brinco falando que eu sou um favorito no céu, porque eu quero estar próximo, cara. Eu quero saber o coração de Deus, eu quero saber os mistérios dele, eu quero saber, será que Jesus ronca quando ri, tá ligado? Tipo, parece piada, mas eu quero conhecer Deus, entende? E nisso eu percebi que eu tenho chegado mais perto do Pai. E eu tenho recebido coisas do Pai que, tipo, algumas pessoas à minha volta não recebem. Só que existe o outro lado da moeda também. Há um tempo atrás, a minha irmã ainda estava morando em casa e eu já estava em Dallas. E eu bati o carro. Então eu estava sem carro. Daí meus pais me deram um carro. Porque em Dallas não tem transporte público assim, Nova York tem. Mas eu estava longe. Mas eu ganhei algo. Por quê? Porque eu ganhei algo pela necessidade que eu estava. Minha irmã não precisava daquilo. Entendeu? Mas a minha irmã já ganhou tanta coisa que eu nunca ganhei, simplesmente pelo fato dela ser filha. Entendeu? Existem coisas que ela vai ganhar porque ela é menina. Eu sou menino. Entendeu? Não que carro seja pra menino só. Mas vocês entenderam. Só disclaimer. Mas faz sentido. Faz sentido. Então existem coisas assim que o pai dá para certos filhos pela necessidade, pelo que eles precisam naquele momento. Mas referente ao que eu estava falando, eu quero estar próximo. Porque quem é próximo, ouve bem. Se o Ben tá falando baixinho perto de você, você vai ouvir. Eu não. Oi, o que você falou? Eu tenho que continuar. Mas você tá ouvindo. Você tem acesso que você tá sentado do lado dele. Sim. Entendeu? Eu quero estar sentado do lado do Pai. Eu quero estar sentado, tipo, perto. Eu quero ouvir o que ele tem a dizer. Eu quero conhecer o coração dele. Entende? Maravilha. Não, maravilha. Bom. Seguindo. Outras coisas que eu ouvi lá e achei maravilhoso. Quando você tocou nos pontos de responsabilidade, sabe? Quando você tá em casa e você falou, quando sua mãe chega e fala, meu filho vai fazer isso e tal, não sei o quê. Você tem responsabilidades em casa, você não ganhava mesada, então eu queria que você falasse um pouco disso. Sim. E depois a gente dá continuidade no que você falou também, que foi maravilhoso e eu deixei aqui, mas pode começar com... Eu acho que nós como a gente
a palavra ministro é bem pesada, né? Tipo, às vezes, tipo, ministro. Mas essa é a verdade. Nós estamos numa era onde Deus está restituindo e restaurando o altar dos ministros. Amém. Entendeu? Tanto que você vê o que está acontecendo em várias igrejas hoje em dia. Deus está limpando, entendeu? Mas ele está restaurando os ministros. E nós somos ministros. Nós somos filhos, mas nós somos ministros também. Como filho, eu tenho acesso ao meu pai e eu tenho tanto benefícios. Salmo 103 fala, eu te louvarei e eu lembrarei dos seus benefícios. Aquele que cura meu coração, aquele que restaura minha alma, aquele que me restaura com coroa de justiça, que cura minha ferida. Vai ler o texto. Eu tô sem minha Bíblia aqui, vai ler. Enfim, mas a Bíblia fala disso. Tem os benefícios. Cara, quem anda com Jesus sabe que tem benefício. Sim. Porém tem responsabilidades. Entendeu? Eu ainda brinquei com vocês mais cedo. Já dizia o profeta Uncle Ben. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Cara, isso é quase que uma verdade bíblica. Porque, realmente, tipo, com a unção, com o chamado, com o ministério, vem responsabilidade. Não é um dever, tipo, tedioso. A Bíblia fala que o fardo dele é leve. Entendeu? Não é... Mas é um fardo. Entendeu? Ele chama de fardo. É leve, mas existe uma responsabilidade, existe um trabalho. Por exemplo, como que foi? A gente falou mais cedo? Você falou quando você estava em casa, né? A sim. visita chegou. Não, exemplo, eu quero lavar sua vasilha. Essa foi boa, eu quero que você conta essa, tem que ser. A minha mãe, tipo, às vezes via visita lá em casa e a gente é família brasileira, né? Então, caso você não tenha reparado. Aí minha mãe, a visita falaria, tipo, pastora, deixa que eu lavo a louça. E minha mãe fala, que isso? Não, você não vai lavar não, família mineira, então não era você, é você. Ô Ben, você não vai lavar não, tá? Você vai... Fica aí, não preocupa. Não, Daniel, louça. Eu do tipo, mãe, mas deixa a visita fazer. Ela tá pedindo. Deixa a visita lavar a louça. Enfim, mas brincadeiras à parte, por quê? Eu sou filho, eu tinha responsabilidade em casa. Eu não ganhava mesada, mas eu tinha responsabilidade em casa. Por quê? Minha mãe ainda brincava, você não precisa de mesada. Você ganha comida, você ganha roupa, você ganha lugar pra dormir, você tem um telhado, enfim. Como filho, eu tenho os benefícios, mas eu tenho responsabilidades. Entende? Eu tenho que escolher. Tipo, é o lugar para mim escolher. Como que o zelo pelo ministério, o zelo pela obra. A Bíblia fala, o zelo pela tua casa me consome, Deus. Entendeu? Qual foi a última vez que a gente teve esse zelo? Tipo, mano, eu não vou lavar prato porque eu preciso, é porque eu posso. Eu vou lavar prato porque eu tô na casa do meu pai e eu tenho prato para lavar. Entendeu? Agora, transferindo isso pro ministério, eu vou servir porque eu posso. Eu sei que a gente tem... Muitas igrejas têm transformado isso numa forma de meio que manipular pessoas para servir, mas é uma verdade. Eu sirvo porque eu posso, porque eu sou filho, porque essa casa é do meu pai, entendeu? Então, meu pai que manda aqui, tá ligado? Já assistiu Todo Mundo Odeia o Chris? Meu pai é dois mas é mais ou menos isso. Tipo, eu como filho, eu tenho uma responsabilidade referente à casa dele, entendeu? Vou lavar carro, sim. Entendeu? Vou colocar... vou lavar prato, vou arrumar a cama. Entendeu? Que no fim do dia, quem vai usufruir de tudo o que eu tô trabalhando para manter, sou eu. Entendeu? Eu não sou convidado na casa, eu sou filho. E uma das coisas que eu anotei aqui também, né? Nossa responsabilidade em Deus não é porque nós tocamos ou cantamos, mas porque nós somos filhos. Exato. E isso muitas vezes é confundido, né? No meio de louvor, de ministérios, porque a galera acha que, não, eu tenho responsabilidade porque eu canto. Sim. Não, porque eu toco demais. Mas muitas das vezes esquece a identidade de filhos. Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso pra gente... Não, sim, eu aprendi isso, uma das coisas que eu aprendi foi com o meu pastor, meu pai espiritual, Gabe Allred. Ele... Cara, quantas vezes eu já vi... Ele era o diretor de louvor da Trinity. Você conheceu o Gabe? O cara gravou... Ele foi o diretor de louvor do CFNA. O cara é incrível. Incrível, extraordinário. Assim, eu acompanhei ele no YouTube. Ele é um cara incrível. Ele é incrível. Sabe o que eu já vi ele fazer várias vezes? Tipo, tava tendo culto de adolescentes. E aí os adolescentes faziam bagunça do lado de fora, na entrada da igreja. Eu já vi ele pegar vassoura e pá. E ele que tá limpando. E tipo, o povo chegava nele e falava, pastor, deixa que eu... Eu falei, não, gente, tá tranquilo. Essa é a minha casa. E eu observei aquilo e falei, cara... Isso é verdade, essa é a minha casa. Eu tenho acesso a isso, entende? Eu não opero porque eu sou um cantor. Eu não faço isso porque eu sou... Entende? Tipo, a gente vê muito isso na igreja. Ele canta bem, põe ele no time. Se Deus só quisesse um músico excelente, ele
Mano, eu falei isso, mas parece exagero, mas se Deus só quisesse o melhor músico, ele não tinha lançado o Satanás do céu. Entendeu? É o melhor que já existiu. Mano, repete aquela quote do Jeremy. O Jeremy fala, mano, please. Essa frase matou comigo. O Jeremy Miller fala que o pensamento mais sóbrio que todo ministro de louvor deve ter é que Lúcifer foi um de nós. Meu Deus. Entendeu? Então, se Deus só quisesse que a gente fosse o melhor instrumento... Gente, eu não tô falando pra você não ser o melhor no que você faz. Pelo amor de Deus. Com excelência. Tudo que você faz, você faz com excelência para o Senhor. Entendeu? Você vê isso na Bíblia. Quando vai construir o tabernáculo, Deus fala, ó, aquele cara lá, Moisés, você vai usar ele. Por quê? Porque ele é bom no que ele faz. Ele tem um coração bom, mas ele é bom naquilo. No templo, os melhores dos melhores era o que iam fazer. Então, existe sim. Se você ama a obra e você pode... Você vai investir no seu talento. Cara, mas não tem dinheiro pra investir. Mano, YouTube. Mano, conversa com alguém, procura, busca investir. Ouve música. Develop, entendeu? Desenvolve o seu talento. Porém, talento não é tudo, entendeu? Eu, como... Na igreja a gente vê muito isso. Você é bom nisso. Então você vai cantar. E aí a gente cria uma cultura de... Mano, eu só faço isso. E é nisso que a gente cria é nisso que a gente entra na cultura de eu sou líder de louvor. Você não é líder de louvor. Você lidera o louvor porque você é filho. Entendeu? Você é um filho. Você é uma filha. E nisso eu lidero. Nisso, através dessa identidade minha como filho, ok? Como filho, a Bíblia fala, predestinados à adoção como filhos à imagem de Cristo. Como co-herdeiros. Entendeu? Cara, eu como filho, eu opero. E se torna algo tão lindo, porque, tipo... Hoje em dia, mano, eu já tive a época da minha vida que eu disse assim, eu ministro louvor. Acabou. Entendeu? Mano, segunda-feira agora, uma das nossas meninas lá da igreja vai ter que treinar a galera pra fotografia. Eu me tirei do time pra tirar foto. Então eu que vou estar com a câmera, tá ligado? Mas me dá alegria. Eu descobri, eu mostrei pro Ben, eu tô descobrindo a alegria de editar vídeo. Cara... E tá me dando alegria, porque é uma outra forma pra eu adorar, é uma outra forma pra eu oferecer algo a Deus. Por quê? Porque eu sou filho, é minha casa, entendeu? Então eu tenho responsabilidade, porém, faz sentido? Tipo, faz, com certeza. That's good. Sobre a responsabilidade do filho, eu quero que você só compartilhe, e também já pegando uma tangente aqui, sobre as músicas que estão fluindo de você. Eu sei que tem coisas novas, coisas... eu gostei muito do exemplo que você deu sobre quando você teve um conflito com o conselho da igreja. Maravilhoso. E que como filho você teve que let go e deixar, e como isso traduziu em uma canção futura lá na frente. Você falou só um pouquinho antes de você responder, que eu anotei aqui para já fazer aquele abrangente geral, né? Grande. Você falou sobre uma adoração que existe dentro de você que você só pode fazer aqui. Sim. E algo que você vai cantar aqui. Sim. Tem coisas que talvez você não vai cantar no céu, mas aqui Deus está te dando a oportunidade de você adorar. Então eu queria que você falasse em volta disso. Mano, a Gateway Music, eles fizeram a melhor forma de descrever isso, essa que eu já ouvi. A música chama Who Else? Propaganda pra eles. E eles falam na música... And there's a song of praise that only I can sing. Existe uma canção de adoração que só eu posso cantar. E isso já é algo que a gente tem trabalhado lá na nossa igreja, que é algo que Deus tem colocado no meu coração. Desse lado da eternidade, a gente tem problemas. Do outro lado da eternidade, eu vou estar no céu. Então, nós somos livres desses problemas do outro lado, né? Então, eu vou estar num lugar sem choro, sem problemas, sem morte, sem luto. Sem dor. Vai ser um lugar maravilhoso. A Bíblia, Apocalipse 21 fala, ele enxugará toda a lágrima dos seus olhos. Entendeu? Então, existe um tipo de louvor que eu só posso oferecer desse lado da eternidade. Porque lá eu não vou estar de luto. Lá eu não vou estar com problema. Lá vai ser tudo maravilhoso. Lá vai ser face a face, santo, santo, santo. Aqui é Deus. Tá difícil. Mas você é digno. Deus... Eu não quero. A minha carne tá com raiva. Mas você é digno. Deus, eu tô no meu direito de estar ofendido. Mas o Senhor é digno. Amém. Então a minha pergunta é, tipo... será que realmente ele é digno pra mim? Será que na minha perspectiva eu realmente considero ele digno de tudo? Então desse lado da eternidade eu posso oferecer um tipo de louvor que do outro lado eu não vou poder. Que no céu eu não vou poder. E, por causa do meu testemunho com Jesus, por causa do seu testemunho com Jesus, isso é algo individual. Eu posso oferecer algo a ele que ninguém mais pode oferecer. Nenhum dos anjos no céu, eles estão diante do Senhor, cantando santo, 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 jogando coroa. Mano,
Tô doido pra ver isso. Vai ser incrível. Maravilhoso. Só que nenhum deles foi redimido pelo sangue de Jesus. Nenhum deles precisou da cruz. Nenhum deles foi restaurado. Eu fui. Então, eu posso oferecer algo pra Deus que eles não podem. Entendeu? Mano, é um pensamento insano. Me leva a começar a entender. Eu ia falar, me leva a entender, mentira. Me leva a começar a entender por que ele quer a minha adoração. Por que a minha adoração é única. Entende? E não é a minha adoração Daniel Marciano, porque o Daniel Marciano é o super-ministro. Não. É a minha adoração porque eu sei o que ele fez por mim. Porque eu sei de onde ele me tirou. Entende? E porque eu sei o que ele vai fazer. Tipo, mano, eu ministro com a esperança do Maranata. Com a esperança do céu. Eu sempre gosto de usar uma historinha. Eu fico imaginando na minha cabeça, sei lá, os anjos chegando pra Jesus, tipo, na eternidade toda, né? Santo, 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 santo. Aí chega um anjinho lá e fala assim, e aí, senhor, tá bom o louvor? Eu falei, cara, esse louvor tá fantástico. Você não viu os caras que estão vindo aí, velho? Você não faz ideia de como eles me adoram, mano. É louco. A Bíblia fala da nuvem de testemunhas no céu. Que eles olham pra nós e eles estão... No inglês eles falam cheering us on. Tipo, eles estão vibrando, mano. No céu tem uma nuvem de testemunhas vibrando, falando, vai, corre, faz, canta, louva, faz. Porque é literalmente isso. O pastor Micah Steger, lá do CFNI, da época do CFNI, ele ensinou pra gente, falou, cara, tá tendo culto em tudo quanto é lugar do mundo hoje. O que a gente pode oferecer hoje que vai chamar a atenção do céu? E se a gente pudesse fazer algo que fizesse Deus falar, pera. O que o Ben tá cantando ali? Entendeu? É isso que eu quero. Eu quero chamar a atenção do meu pai. Mano, minha mãe falava que mãe é o nome mais doce do mundo. Porque lá em casa era mãe. Ela falava que parecia um monte de bezerro. Porque mãe. Pai também é, porque pai, eu tenho 3 e pai também é desse. Mas mãe é pior. Mãe é pior. Eu quero ser assim com o pai. Entendeu? Eu quero ser assim com Deus. Tipo, Deus. Ele fala, meu filho, chega. Pelo amor de Deus. Eu quero isso, eu quero perturbar Deus. Parece brincadeira, ele vai olhar e vai falar, é por isso que eu acho que você fala que você é o preferido, porque o tempo todo você me chama. Você não larga, mas eu quero isso. Tipo, onde eu tô hoje? Não, é onde eu tô chegando, entendeu? Eu não tô num lugar hoje onde tudo é Deus. Não, cara, tem dia que eu erro. Outro dia eu parei, eu falei assim, mano, eu não li a Bíblia ontem nem hoje. Tipo, eu falei, ups. Aí eu peguei minha Bíblia e falei, desculpa. Opa! Entendeu? Tipo, acontece. Eu já passei semana inteira sem ler. Não é justificativa. Mas, tipo... sabe? Mas é aquela... awareness, tá ligado? Tipo, como que eu falo awareness? Mas awareness seria sensibilidade, entendimento. Isso. A atenção. É a minha atenção, minha sensibilidade de entender. Uau, não, eu preciso... É o entendimento. Entendimento. É o entendimento. Entendeu? Não, eu preciso... Eu tô deixando cair a bola aqui, ó. Eu tenho que segurar. Você falou sobre a experiência. A experiência que ele teve nessas nossas responsabilidades de adoração, de coisas que a gente pode fazer aqui, que não faremos lá, eu gostei muito do seu testemunho de adoração e meio a raiva extrema. Sim. A justiça. A justiça. Aonde está a justiça? Deus. Não, o que acontece? Eu escrevi... Tem algumas músicas que a gente tá liberando agora, lançando. Cara, tem sido um dos maiores prazeres da minha vida lançar essas músicas, porque o álbum chama History e ele tá contando a minha história com Deus. É literalmente isso. Cada música tem música que é lamento, tem música que é adoração. Todas elas de forma artística eu estou contando minha história com Deus. Galera, outra dica, você viu aí, né? Outra dica, então todo mundo procurem, por favor. Então, o álbum não tá, mas você pode achar algumas das músicas já que já estão liberadas. Legal. Mas teve uma, Tender. Tender, ela é quando você vai amaciar a carne. A carne fica macia. Você bate nela e ela fica macia, ela fica tender, entendeu? Eu passei por uma situação muito difícil, onde foi difícil, eu tomei decisões erradas. Faz parte, nós somos seres humanos, a gente tá crescendo. E aí, durante o meu processo de... Mano, eu tô correndo atrás de Jesus direito, sabe? Eu tô tentando... Eu descobri líderes que estavam falando mal de mim. Não eram líderes, tipo, meu coleguinha do louvor, que tá na mesma patente que eu, tá ligado? Não, eram, tipo, chefes dos meus chefes, entendeu? Sim. E, mano, eu fiquei muito triste. Eu fiquei muito chateado. E eu fiquei no direito de estar ofendido. Porque aqueles são meus líderes. Aqueles eram as pessoas que deviam estar, na verdade, me promovendo, né? Me dando suporte. E eles estavam falando mal de mim, eles estavam me detonando. E, mano, aquilo doeu. E eu fiquei com
Raiva, ódio. Lembra, a Bíblia não fala que ficar com raiva é pecado. A Bíblia fala que na sua ira não pequeis. Não pequeis. Entendeu? Eu fiquei com muita raiva. E eu lembro de entrar no carro e eu falei, e eu queria orar, cara. Eu queria orar, Deus, justiça! Trata com eles. Mano, eu queria orar aqueles textos bíblicos, né? Eles falam assim, pega o inimigo, Deus. Mata o inimigo, não esquece as crianças, não. Tá ligado? Até as crianças. E eu falei, Deus, justiça. E eu não conseguia orar aquilo. Tipo, eu sentia o Max Lucado falar as garras da graça, né? Eu sentia as garras da graça, assim, cravadas no meu coração. E eu falava assim, gente, como que eu consigo estar com tanta raiva e sentir tanta graça de Deus? E eu lembro de falar, a única coisa que eu consegui falar pro Senhor foi, Deus, keep my heart tender. Mantenha o meu coração macio. Falei, Deus, eu abro mão da minha ofensa, eu abro mão desse ódio todo. Eu estou no direito. Entendeu? Eu estou no direito de ficar com raiva. Eu falei assim, mas Deus, eu abro mão do meu direito. Porque independente do que os outros fizeram pra mim, eu vou ter o coração quebrantado e macio. Eu vou estar diante de ti. Eu quero ser visto pelo Senhor. E eu quero ouvir well done, sabe? Tipo, eu quero que Deus olhe pra mim e fale assim, muito bem, meu filho. Entende? E eu lembro de ter escrito naquele dia, eu escrevi essa música, Tender, e essa música foi literalmente eu derramando o coração e falando, Deus, na prensa, no aperto, mantenha meu coração macio. Eu falo na música, because you could break me, yes you could, but you chose to do what no one would. Você podia ter me quebrado, Deus, porque essa é verdade. A Bíblia fala que ele, com o sopro de sua boca, ele vai destruir o inimigo. Ele literalmente podia falar, tchau, Daniel. E mesmo assim ele escolhe misericórdia e graça. Davi, quando ele faz o censo, né, o rei Davi, quando ele faz o censo na Bíblia, Deus fala assim, opa, não era pra você ter feito isso. Ele fala assim, não, mas... Só que aí Deus fala, ó, tá vindo consequência. Escolhe. Como assim escolhe? Escolhe uma consequência. Eu vou deixar você escolher. Ou você vai cair na mão do povo, ou você vai cair na minha mão. Mano, qualquer pessoa normal falaria, na do povo. Se você lê o Antigo Testamento, mano, na mão de... Por exemplo, quando a galera fala assim, só Deus pode me julgar, cara, cala a boca. Isso é louco. Você não sabe o que você tá falando. Enfim, mas hoje eu entendo, só Deus pode me julgar, é lindo. Sabe por quê? Porque Davi responde a Deus. Quando Deus pergunta, na mão do povo ou na minha? Davi fala, nas suas mãos, Deus, porque em suas mãos existem misericórdia. Uau. E, cara, eu falei assim, Deus, nas suas mãos tem misericórdia. Então eu não quero cair na mão de ninguém, a não ser do Senhor. Se for pra eu cair aos pedaços, que seja em suas mãos. Em suas mãos. Uau. Não que Deus vai me amassar e me... Não é isso. É que eu, aos pedaços, nas mãos de Deus, eu tenho paz. Eu, aos pedaços, na mão de Deus, eu tenho a oportunidade de ser remoldado. Entende? Não, de novo, não tô falando que Deus é a pessoa que me quebrou. Tô falando que se eu tiver que cair aos pedaços, que seja na mão dele. nas mãos do Senhor. Que lindo. Tem mais alguma do tema? Cara, teve uma coisa que você falou também pra nós que foi incrível, né? Sobre nós nos impressionarmos também com o que a gente faz, sabe? Eu até salvei aqui, você falou, se você se impressiona com o resultado do seu talento, espera pra se espantar com o resultado da sua obediência. Cara, isso é maravilhoso. Esse aqui eu fiz o save pra sempre. Porque, assim, o entendimento que eu tive foi o seguinte, cara, não tem nada a ver. Eu olhar e falar, não, eu faço isso bem. Não, isso é legal mesmo. Não, eu canto bem, eu ministro bem, ou eu toco bem, ou eu faço isso bem. Mas, cara, tem um outro lado. O outro lado que é muito maior do que aquilo que a gente está vendo agora. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. É a minha obediência do sim e do não, entendeu? Tipo, a minha obediência, a gente fala muito do sim, né? Que eu falo sim pro Senhor, mas e as coisas que eu tenho que falar não? Entendeu? Tipo, tudo aquilo que Deus honra ou não. Deus honra ou sim. Às vezes, existem oportunidades na nossa frente que Deus tá tipo, não. E eu tenho que saber falar o não. Entendeu? Enfim, cara, como que eu falo isso? Pergunta de novo. Se você... da obediência. Da se obediência. Impressiona com os talentos, né, que você faz, imagina quando a sua obediência, colher esses frutos. Sim. O que acontece? Cara, eu já tive em lugares onde, principalmente dentro da igreja, a gente tem essa overhype, né? Tipo, mano, você toca muito, cara. Você é o cara. E geralmente, assim, às vezes eu terminei a ministração e foi, tipo, bem ok, tá ligado? Tipo, não foi ruim, mas também não foi... Não foi nada pra você ir contar pra sua mãe, entendeu? Tá ligado? E aí vem os moleques da igreja, mano, o que foi aquilo? Tal. Eu falei assim,
ok. E você vê o resultado do seu talento depois de certo tempo. Por exemplo, você vê as galera que estão ganhando Grammy, você vê as galera que ganham premiação, liberar música. Tipo, mano, super alegria de minha ouvir as histórias do povo ouvindo minhas músicas, entende? Tipo, quando eu fico sabendo que a galera tá curtindo e tá ouvindo, meu coração se alegra. Com certeza. Entendeu? Então, realmente, eu me alegro com o resultado do meu trabalho. Porém, mano, se eu me alegro com o resultado do meu trabalho, muito mais vai ser o resultado da minha obediência. Uau. Entendeu? A minha obediência vai me levar a lugares que o meu talento nunca levaria. Cara, a gente já fez coisas, tipo, ministrações e eventos que, mano, Daniel Marciano não tem a capacidade de fazer, entendeu? Tipo, eu não tenho o nível musical, eu não tenho os contatos, e a gente fez coisas que, tipo, foi por causa da obediência. Sim. Entende? A gente foi pra Sogndal, na Noruega. A gente ia ministrar pra um grupo de pastores nessa cidade. Todos tradicionais, tinha luterano, tinha batista, beleza. E quem me conhece sabe, mano, eu sou cheio do Espírito Santo, entendeu? Eu amo o Senhor e tudo que Deus tem disponível pra mim eu quero, entende? Daí a gente foi pra cidade ministrar. Mano, primeiramente, eu fui de graça. Pagaram pra mim. Eu não tive que pagar, não tive que pedir. Alguém me abençoou. Isso não foi um evento, tipo, uma igreja me chamou e pagou pra mim. A gente foi, Deus falou, vocês vão, e a gente foi. Entendeu? Livre e espontânea pressão de Deus. Mas a gente foi. E, cara, a galera na minha equipe tava juntando dinheiro e tal. Alguém só pagou pra mim. Foi, beleza. Fomos pra Sogndal. E ali foi na obediência. Entendeu? Muita coisa que a gente fez em Sogndal foi obediência. E eu lembro que acabou que todos os pastores de Sogndal apareceram na tal da reunião que a gente ia fazer. Todos. Mano, eu falei, a gente tá numa casa do YWAM. A gente tá tipo, mano, o que a gente vai fazer? E já tinha falado com minha pastora, a gente vai se comportar, nós vamos fazer o louvor, vai ser legal e tal, mas a gente vai se comportar um pouquinho porque são mais tradicional. Beleza. Mano, quando a gente sentou e começou a ministrar, a glória de Deus encheu aquela sala. A gente olhou pro outro e falou assim, vai ficar difícil aqui. Nós queremos... Mano, e a gente foi. Cara, no fim da noite, todos foram encontrados com o Espírito Santo. Eu conheci um pastorzinho. Mano, sabe quando você tá tão velho que você começa a encolher? Era um desses. Tipo, o cara já tava andando todo velhinho, pastor luterano. A gente orou com ele, mano, e ele recebeu o dom de línguas ali. Tipo, pela primeira vez na vida. Ele tem anos, décadas de ministério. Foi ali que ele recebeu. Entendeu? Pessoas mais idosas que receberam sonhos de novo. Entende? E a gente pôde ver Deus tocar Sogndal. 90% da galera lá nunca vai saber quem a gente foi. Entendeu? Porque não foi gravado, não foi live. Mas a gente pôde ver Deus mudar aquela cidade. Entendeu? A gente pôde ver o que Deus fez. Tudo por causa de quê? Da obediência. Talento é legal. Sim, cara. É verdade. Tipo, é gostoso ouvir. Mano, você cantou muito. Mano, você tocou bem. É bom. Mas, cara, o benefício da obediência é muito maior. Entende? E outra, a gente gosta muito de... A gente tenta usar de humildade pra falar, cara... Mano, você canta muito. Não, que isso? Canto nada. Cara, se eu te desse uma camisa nova, certo? E é cara, uma camisa bacana, tipo, legal. E eu gastei dinheiro, eu investi nela, te dei de presente a camisa. Daí o Ben fala assim, mano, camisa muito massa. Você fala, não, cara, é qualquer coisa. Não é nada. Como que eu vou me sentir? Eu assistindo essa cena. Mano, a gente faz isso com Deus o tempo todo. Cara, você... Nossa, Não, que isso? Eu não sou nada, não sou ninguém. Sim, você é um filho, santidade, cara. Deus te deu algo. Entendeu? Porque humildade não é você fazer de você menos do que você é. Humildade é saber quem te colocou naquele lugar. É saber quem te deu o que você tem, quem te colocou na posição que você tá. Isso é humildade, entendeu? Humildade é eu saber, cara, sem Deus, Daniel não presta. Daniel não vale nada. Sem Deus, cara... eu consigo fazer música, entendeu? Tipo, eu ainda consigo tirar um som legal, mas é só isso. Mas com Deus, ninguém me para. Entendeu? Isso é onde fica a humildade. Não é fazer você menos. É saber quem te colocou lá. Maravilhoso. Amém. Eu tenho Eu tenho mais uma aqui, mas... Eu tenho... tiver mais alguma... Não, já que você tem mais um aí, faz esse. Mas eu acho que essa aqui vai ser a final. Vai ser a final? Então eu vou fazer esse. Fazer mais uma. Eu vou fazer esse aqui e aí, por último, você fecha, então. Aqui é ao vivo e a cor. Isso aí, vamos juntos. Sem editado, cara. Não, é cru, nu e crua. Verdade nua e crua. João, não corta. Por favor. João, corta, pelo amor de Deus. Cara, uma das coisas também que me tocou muito forte e que nós temos vivido aqui na igreja também, né? Nesses 2 meses passados, a gente viveu isso e você tocou nesse ponto.
como nós temos sido como adoradores fora do altar. Sabe, o nosso pastor fez essa pergunta para nós, uma das reuniões que a gente teve. Ele falou, cara, se eu tirar o seu instrumento, se eu tirar o seu microfone, quem é você? Sabendo que você é um filho de Deus, ok. Filho de Deus que toca, que tá aqui no altar, mas e fora dele? Será que você tem dado 100% que você dá em cima também? Aqui embaixo, quem é você? Sabe? Fora da plataforma. Mano, eu passei alguns meses, ano 2023, eu passei alguns meses sem ministrar. Sem cantar, sem fazer nada. Eu tava servindo na casa, mas eu não tava ministrando. Cara, nos primeiros 2 meses, eu achei que eu ia morrer. Porque a minha identidade foi arrancada de mim. Sabe? A única coisa que eu sou foi arrancado de mim. E o que sobrou foi um filho. Genial. Entendeu? O que sobrou foi um filho deprimido que tava percebendo tanto que ele tornou o seu chamado e ministério um ídolo. Entendeu? E, mano, essa é a verdade. Tipo, um dos meus mentores, Anthony Medina, o cara é incrível, mano, o cara é incrível. Ele, até músicas que eu escrevi, ele fala assim, é esse mesmo aí que você escreveu? Eu vou assim, cala a boca. Ele, tipo, você realmente sente isso? Aí eu falei assim, sinto. Enfim, não, mas o Anthony, ele me desafiou, ele falou assim, Daniel, você percebeu que nos últimos 2 meses você quase morreu porque você não tá fazendo o que você gosta de fazer? Eu falei assim, não. Eu percebi. Eu falei assim, cara, ele falou assim, quem é você sem isso? Mano, eu tive que entender que foi nessa temporada da minha vida que eu cheguei perto de Deus. Eu fui mais perto, né? Eu falei, Deus, eu quero estar perto de você, eu quero te conhecer, eu quero conhecer seus segredos. E nisso eu descobri o adorador que eu sou. Entendeu? Nessa temporada da minha vida, onde me foi retirado, tipo, o que eu faço de melhor. Que eu entendi, cara, não é o que eu faço. Entendeu? No inglês a gente fala, Deus não fez a gente para ser human beings, né? We're human doers. Quer dizer, Deus não fez a gente human doers, ele fez a gente human beings. Tipo, não é pelo que eu faço, é quem eu sou. Entendeu? A minha identidade, a Bíblia fala que nós fomos feitos, você traduz para mim, the righteousness of God through Christ. Você acredita que eu tenho uma dificuldade para traduzir righteousness? Procura no Google aí o versículo enquanto a gente continua. Continue, eu vou procurar. É um texto maravilhoso que fala... A virtude? Peraí. Ele vai achar, mas eu vou voltar nisso aí. Eu achei virtude. É disso que a Bíblia me chama. Cara, eu comecei a ler... quando Pedro fala, 1 Pedro 2:9, gente, talvez eu tenha errado o endereço. Integridade ou justiça? Justiça completa. Mano, a Bíblia fala que a gente é a justiça de Deus pela imagem de Cristo. Isso é insano. Justiça de Deus pela imagem de Cristo. Euzinho aqui, cheio de problemas, chato e difícil. Sou a justiça de Deus. Irritado com meu irmão. Mano, Deus tá me chamando disso. Pedro, ele escreve falando que Deus nos chama de sacerdócio santo, nação eleita. Mano, e eu comecei a descobrir isso. E eu comecei a descobrir, cara, eu sou isso. Eu sou isso. Eu sou tudo isso. Não. Peraí. Mas eu não tô mais fazendo o que eu faço. Não importa. Entendeu? O meu melhor é o meu coração. O meu melhor não é o que eu posso fazer, é quem eu sou. Entende? E daí eu entrei nesse processo de fora do altar, quem eu sou. Fora do altar, eu tive um amigo que há um tempo atrás eu ofendi ele. Entendeu? Tipo, eu falei algo pra ele, fiz uma piada que ofendeu. E ele falou comigo, tipo, mano, poxa, não condiz ao seu caráter, não condiz com quem você é. E, cara, eu fiz a minha turnê de pedidos de desculpa, tá ligado? Eu cheguei na galera, tipo, os meus amigos, os brothers, tipo, tá ligado? Juntos. E eu falei, mano, eu queria pedir perdão por todas as vezes que eu representei Jesus mal. Entendeu? Fora do altar, eu represento Jesus como? Fora do altar, eu pareço com ele. Fora do altar, quando eu falo, as pessoas me reconhecem como ele. Por exemplo, até mesmo na questão do meu palavreado. Fora do altar, quais são as palavras que eu escolho? Porque é muito fácil falar evangeliquez aqui dentro da igreja. Pedro, quando nega Jesus, eles falam que Pedro tinha uma menininha, não era nem uma mulher adulta, mas era uma menininha. Do lado, ela olha pra Pedro e fala, você era um dos discípulos. Ele fala, não sou não. Ela fala assim, era sim, eu conheço, você fala igual a ele. Aí fala que a Bíblia fala que Pedro começa a falar profanidades. Ele, tipo, a palavra no inglês seria he starts cursing, ou amaldiçoando, que no caso seria falar vulgaridades. Então, como se ele estivesse falando palavrão. É nesse momento que eles falam, realmente ele não é um discípulo. Mano, só isso que levou para eles separarem ele do testemunho de Cristo. Foi o que ele decidiu escolher para falar. Entendeu? O que eu tenho falado que tem me separado
como que é? Do testimony. Do testemunho de Cristo. O que eu tenho feito, andado, dito, visto, falado, que me separa do testemunho de Cristo, que quando as pessoas olham para mim, elas não conseguem me ver como discípulo. Por exemplo, mano, eu cresci na igreja brasileira. A gente é um povo sangue quente, entendeu? Tipo... caloroso. Exatamente. Então eu já vi muita ofensa, muita mágoa, muita raiva. O que eu faço nisso? Entendeu? Eu vejo nas igrejas, tipo... o pastor fulano caiu. E a galera cai em cima. Eu tava vendo um moleque não, ele é um pregador lá no Brasil, gente, desculpa, não é moleque. Ele é um pregador, eu chamo todo mundo de moleque. Eu tava vendo um pregador no Brasil, não vou falar o nome dele, ele é mais novo. E, mano, a galera tá caindo, matando em cima desse menino por causa do jeito que ele prega, que ele é super pentecostal. Eu falei, cara, constrói a igreja, para de destruir ela. A gente não é conhecido pelo nosso ódio, nós somos conhecidos como discípulos de Jesus pelo nosso amor. Por como a gente trata um ao outro. Entendeu? Por como seu pai falou isso hoje, tipo, mano, como que eu ganho uma prostituta ou um bêbado pra Jesus? Amando eles. É isso aí. Entendeu? Então... a minha adoração fora do altar tem que parecer com algo. Eu decidi que eu nunca vou fazer no altar o que eu não posso, ou não consigo fazer fora dele. Então, se lá em cima eu tô pulando, dançando, correndo, eu faço isso fora. Entende? E eu quero viver isso. Eu consigo 100%? Não. Eu tô tentando. Porque a Bíblia mesmo fala que a lei foi cumprida através de Jesus. Não que a lei foi apagada através de Jesus. Foi que Jesus veio e falou assim, comigo você consegue. Através, tá vendo? Eu fiz, agora vamos fazer junto. Entendeu? Então hoje eu estou no processo de cumprir, no processo da redenção, entendeu? Eu sou redimido, sou lavado, sou salvo, mas eu estou no processo de purificação. Amém. Eu falei, cara, a gente vai conversar um monte. Eu gosto. Como tá o tempo aí, João? Deu... tá bom, it's good, tá bom, 51? okay. It's good. Eu acho que eu tenho mais uma para encerrar. Uma pergunta final acho que de esperança para todo mundo. O background dela é, nós como igreja, nesse passo que nós demos no começo desse ano, onde Deus nos chamou para uma simplicidade, a raízes, a remoção de distrações, quem é a sua identidade sem as distrações. Deus soprou acho que foi em fevereiro, do nada, assim, vários pontos de Êxodo 33. A chamada de volta para a terra. Êxodo 33 se tornou quase... A palavra foi um mantra, mas é a palavra errada. Mas algo que a gente ficou ruminando ali, como igreja e como uma congregação. Até a gente falou no culto dos jovens, Deus irá tornar essa geração uma geração viciada pela tenda do encontro. E a minha pergunta né, nós temos tantos rumores de guerra, as coisas estão instáveis mundialmente. O que você vê, para nós, assim, nossa convicção tem sido essa vinda de um vício pela tenda, uma volta à presença. Desespero, né? Um santo desespero. Um santo desespero. O que você acha o que tem para a igreja guardado? Abre o seu coração. O que tem para a igreja guardado para finalizar com chave de ouro, vai. A minha redenção está à porta. Amém. Cara, para mim tem sido uma das maiores frases da minha vida, porque, tipo, eu falo, vem Senhor Jesus. O que vem Senhor Jesus significa? Vem Senhor Jesus significa um monte de praga, significa as taças, significa um monte de coisa bem pesada, significa a morte do santo, significa perseguição. Mas o que significa além disso? Eternidade com Jesus. Come on. A beleza que a gente só vai experimentar lá. Então eu falo assim, a minha redenção está à porta. Agora, eu acredito que existe uma geração hoje. E quando eu falo geração, não estou falando de Gen Z, não estou falando dos millennials, eu estou falando, um povo, um remanescente, entende? Que eles não são mais Moisés, eles são Josué. Porque Moisés e o povo morreram no deserto, entendeu? Josué não. Mas sabe por que Josué não? Você mencionou Êxodo 33, em Êxodo 33 fala que Davi não, Moisés entrava, Moisés e Josué entravam na tenda. A glória descia como uma nuvem e o povo ficava do lado de fora assistindo e louvando a Deus. Certo? Então você tem essas três posições. Uma, você pode ser igual ao povo que ficava do lado de fora assistindo o que Deus está fazendo e você está adorando também, mas você está do lado de fora. Você pode ser Moisés, que entrou na presença. Ou você pode ser Josué. Se você continuar lendo o texto, fala que Moisés terminava o que ele fazia com Deus e saía. E Josué permanecia. Agora, qual dos dois entrou na terra? Qual dos dois liderou a nova geração? A terra prometida. A terra que mana leite e mel. Qual dos dois que liderou eles para a guerra que eles venceriam? Josué, a pessoa que decidiu permanecer na presença. Existe um zelo.
pela presença que nós precisamos desenvolver. Qual que é o nome daquele pastor? O Rodrigo Silva. Ele é um pastor adventista. Cara é muito bom. Conhecido. Sim, eu vi um vídeo dele recentemente, onde ele fala que nos últimos dias virá um zelo pela presença pro povo. No sentido de que o povo... Isaías 42:10, o zelo, chamado pelo que zelo. o povo... Por exemplo, por que a igreja não é perseguida no Oeste hoje? Porque a gente se tornou familiar com a presença, entendeu? Jesus, quando ele vai para Nazaré, ele tenta fazer milagres, ele fala, não consegui fazer milagres em Nazaré porque... Entendeu? Ele não faz milagres em Nazaré por causa da falta de fé. Entende? Mas aí, em Cafarnaum, cheio de gentio, cheio de gente que não acredita, cheio de gente suja, porca, entendeu? Ele faz um monte de milagre. Entende? Cara, a gente pisou em Cafarnaum, tipo, mano, não parece a cidade que Jesus fez aqui tudo de milagre, tá ligado? E nós temos tornado o Oeste Nazaré. Um lugar onde a gente tá tão familiar, a gente conhece Jesus, a gente é primo dele, irmão dele e tal, e a gente não, onde a gente não vê mais os milagres. Mas no resto do mundo, mano, você vê no Oriente Médio os muçulmanos sonhando com Jesus, com o homem de branco. Na Ásia, as igrejas estão explodindo, tipo, estão crescendo de formas exponenciais. Por quê? Porque a perseguição vem quando a igreja realmente age como igreja. Entendeu? Então vai chegar um momento onde a igreja vai estar tão faminta, vai ter uma separação. A Bíblia fala da separação dos bodes e das ovelhas. Vai ter um momento onde o trigo e o joio são separados. E onde... Eu não estou falando de acabou, eu não estou falando de fim dos tempos, gente. Eu acredito que seja mais pro fim dos tempos. Se isso vai durar 10 anos, eu não sei. Se vai durar 20, não sei. Mas vai chegar um momento onde a gente vai ver joio e trigo. Vai ter as pessoas que vão ficar mornas. A Bíblia fala disso. Vai ter a apostasia da fé. Isso vai acontecer. Mas vai acontecer um movimento de Deus com pessoas com fome de Deus. Com certeza. Tão poderoso que vai tormentar o inferno e eles vão ter que tentar derrubar a gente. Entendeu? Só que eu quero fazer parte dessa geração. Eu quero fazer parte desse remanescente que tá tão apaixonado pela presença que realmente vai casar o inferno a a gente tem que parar ali, só matando pra resolver. É literalmente isso. Essa é a verdade. Só enviando ele pra casa. Mano, eu vi... Só enviando ele pra casa. Por que isso acontece do outro lado do mundo? Entendeu? Cara, a gente não vai conseguir, a gente tem que se livrar deles. Porque a gente não vai conseguir tornar eles. Entende? Então é um zelo pela presença, é uma paixão pela... Não é só emocionalismo, emoção é importante. Deus nos deu emoções. Entendeu? O amor é uma emoção. Entende? Então sim, o Senhor é digno das minhas emoções. Ele é digno das minhas lágrimas. Ele é digno do arrepio. Ele é digno de tudo isso, mas ele é digno da minha obediência, do meu culto racional também. Entende? Ele é digno de tudo. Não é só do que eu sinto na igreja. Eu quero ser tão apaixonado pela presença. Tipo, eu acredito que eu estou a caminho disso. Eu quero a cada dia estar mais apaixonado. Tem uma canção, é uma canção de amor. Fala assim, amanhã eu vou te amar mais do que eu te amei hoje. É uma canção de amor, não é uma canção cristã. Eu falo assim, Deus, eu quero isso. Eu quero amanhã te amar de uma forma como que eu nunca consegui te amar hoje. Entendeu? E hoje eu amo Deus muito mais que eu amei ontem. Eu quero estar aí. Na Bíblia fala que nós vamos de glória em glória. O problema é que muitos de nós paramos no em. A gente vai pra glória em... Stop. 5 anos parado no em. Mano, eu quero de glória pra glória pra glória pra glória. Eu quero continuar subindo com Deus. Eu quero continuar conhecendo Ele. Então, eu acredito que o que vem pra nós, o que tá a caminho, sim, é a nossa redenção. A nossa redenção está à porta. Porém, tá vindo um movimento de zelo pela presença. Amém. Tipo, a minha oração é que eu nunca me torne um profissional da presença. Entendeu? Que eu nunca seja uma pessoa que, tipo, mano... A presença é algo que eu sei manusear. Não é isso. Manipulador da presença. Exatamente. Não, cara. Eu quero ser uma pessoa que, tipo, mano, eu vivo na presença. Tipo, cara, hoje, às vezes eu falo, a gente entra nos momentos lá na igreja onde eu falo assim, cara, não faço a mínima ideia do que fazer. E não quero encostar o tabelião, porque tá muito bom. Faz, Deus. Eu sei que isso acontecer. Entende? Tipo, Deus... Porque o ministro João, seu trabalho mostra pra eles Deus. Quando Deus aparece, sai do caminho. Entendeu? Para de tentar tocar, deixa ele fazer. Senão você vira o Zá que tentou tocar na arca e morreu. Você se apresenta como amigo do noivo, né? O noivo se apresentou, agora você virou noiva. Então sai, esse aqui é o amigo. Entende? Eu quero olhar nos olhos do homem que tem os olhos de fogo. Eu quero ouvir a voz de muitas águas. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero ver o noivo. Entende? O meu coração arde pela presença dele. E é isso que tá vindo. Entendeu? Eu quero ver uma geração, e eu acredito que esse é o coração de Deus, uma geração que é completamente apaixonada pelo Filho dele.
Porque a verdade é essa. Meu pai, ele é muito carinhoso com muita gente, tá ligado? Mas trata eu bem pra você ver como que ele vai te tratar. Entendeu? Pro povo que me trata bem, mano, você é o cara. Deus é de uma forma bem parecida. Aqueles que são obcecados com o filho dele, ele é obcecado por eles. Entendeu? E eu quero ser essa pessoa. Maravilhoso. Amém. Extraordinário. Guys, Done. Muito obrigado. Yes. Você tem alguns projetos. Quando vai sair o álbum seu e o da igreja? Tem datas, não tem? O meu álbum, eu tô adiando ele porque a Trinity Worship tá liberando o álbum agora na Páscoa. Na semana da Páscoa nós vamos soltar Meet God Here, Encontre Deus Aqui. É o nosso primeiro álbum em anos. A gente escreveu, eu tive a oportunidade de participar e escrever algumas das músicas. A gente tem uma nova que eu, graças a Deus, tive a oportunidade de escrever, sai no começo do mês que vem. Mas para qualquer informação, você me procura no qualquer plataforma de música. Eu tô lá, minhas músicas estão lá e as músicas da igreja também vão estar. Trinity Worship. A gente tem o TYA Worship, que é o Young Adults da Trinity. A gente tem 2 EPs já soltos. Como que é? Higher and Higher. E o outro chama Glory. Glory é meu favorito. Entendeu? Tipo, vai ouvir Glory, gente, é maravilhoso. Eu escutei hoje de tarde. Extraordinário. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Nós estivemos aqui com o Daniel Marciano. Tá aí as informações dele. Nos sigam nas nossas redes sociais, as informações estão todas aí embaixo. E Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.